Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Renan, da Igreja Batista Jardim Inhaúma, em Inhaúma, no Rio de Janeiro. E eu tenho tido a oportunidade, nesse tempo de quarentena por conta do coronavírus, refletir junto com os irmãos da minha igreja e de outros lugares que nos assistem através do YouTube ou de outros canais, sobre alguns aspectos da Palavra de Deus e o nosso momento. Hoje eu quero conversar com você sobre o rei Nabucodonosor em tempos de coronavírus. Quem tem realmente o poder? Então, para quem gosta de anotar, quem gosta de ter títulos para se guiar, é o rei Nabucodonosor em tempos de coronavírus. De quem é o poder realmente? Essa é a ideia, ok? E tem 3 textos que eu separei, eu só vou ler os textos com você para a gente conversar um pouquinho. E o primeiro texto está em Jeremias, no capítulo 25, Jeremias 25, principalmente versículos 7, 8 e 9. Jeremias 25, 7, 8 e 9, que diz assim: Todavia, diz Deus, através da boca de Jeremias, o profeta, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Versículo 8, Jeremias 25. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, visto que não me escutastes a voz, eu os mandarei buscar de todas as nações do norte, diz o Senhor, como também buscarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei, versículo 10, cessar entre eles a voz de foguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. Parará toda a festa. Versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, por 70 anos. Que coisa chata, que coisa triste Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo para o povo dele, aqui particularmente Judá, através do profeta Jeremias, que ia trazer exércitos de outros povos, e ele cita especificamente o exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor, para dominar o povo de Deus, porque o povo de Deus não tinha ouvido a voz de Deus e tinha debochado de Deus. Os versículos anteriores, você pode ver depois de Jeremias no capítulo 25, Jeremias está falando que o Senhor, versículo 3, tinha dado várias palavras desde a madrugada até o entardecer, falando com eles o que era certo, o que era errado, o que deviam fazer, mas eles não escutaram. O versículo 4 diz que o Senhor sempre mandava vários profetas para falar com o povo de Deus, mas eles não escutaram. E aí chega então a sentença, no versículo 7 que eu li para vocês: vou reunir os outros exércitos, vou trazer o rei Nabucodonosor da Babilônia. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma palavra, para uma frase que diz assim: vou trazer o rei Nabucodonosor, meu servo. Preste atenção nisso. Deus está dizendo que aquele rei pagão, daquele povo pagão, agora é servo dele para corrigir o povo de Israel, o povo do próprio Deus, que havia permitido deboche contra Deus. Continuando ainda no texto, nós vamos agora para Jeremias capítulo 27, versículo 4. Jeremias 27, versículo 4, diz assim: ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis vossos senhores. Jeremias agora 27, 5. Eu fiz a terra, que Deus está dizendo, hein? Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu os dou àquele a quem for justo. Agora, versículo 6, eu entregarei todas estas terras ao poder
de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Versículo 7. Todas as nações servirão a ele, o seu filho e aos filhos do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações de grandes reis o fizerem seu escravo. Veja só, Deus conhece o momento que está vivendo, o que vai acontecer nos próximos 70 anos e depois do reinado da dinastia do tamanho de Nabucodonosor, naquele momento rei da Babilônia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está dizendo assim: eu tenho construído tudo, todas as coisas, foram as minhas mãos estendidas que fizeram, versículo 5, a terra, os homens, os animais, tudo que está sobre a face da terra, e eu vou entregar. E ele volta a falar aquela palavra incômoda para nós, para mim pelo menos: entregarei tudo de bandeja na mão do meu servo. Olha só onde chegamos, Nabucodonosor. E aí você conhece a história. Nabucodonosor dominou realmente o povo de Israel, subjugou, escravizou, e foram 70 anos, houveram outros profetas que falaram outras coisas mentirosas, mas não teve saída. Foram 70 anos mesmo que o povo de Israel sofreu ali sob o jugo do rei da Babilônia e daquele lugar. Agora eu estou em Daniel, porque no meio dessa migração toda de pessoas do povo de Deus para a Babilônia, nós temos Daniel. Agora eu estou em Daniel, no capítulo 4, versículo 29. Eu vou ler aqui do 28 até o 33, que diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 29, Daniel 4. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse a si mesmo. Então o rei está passeando no palácio, dá uma olhada em todo o reino, e olha o que ele vai dizer: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu estou em Daniel, lê na sua casa, capítulo 4, versículo 30. Está entendendo? Ele chega e olha em cima do palácio, aquele reinado todo. Eu não fiz isso tudo, o meu poder, para minha majestade. Versículo 31. Falava ainda o rei Nabucodonosor, quando desceu uma voz do céu. Ele escuta uma voz que diz assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino. Uma voz chega para ele e fala assim: acabou, parou aqui. Versículo 32, Daniel 4. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Preste atenção nos sinais das palavras de Deus. E o dá a quem quer. Versículo 30. Então Deus está dizendo: você vai virar um animal, vai pastar, vai comer mato, para você entender, isso por 7 anos, para você entender que o Altíssimo é que tem todo o poder. E ele, o Altíssimo, dizendo para Nabucodonosor, dá esse poder para quem ele quer dar. Versículo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra de Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Virou um bicho. 34, Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recobrei, tornei-me a vir a ter o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio
é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ele está reconhecendo o poder de Deus ainda como bicho, mas retornando à sua consciência. 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem quem diga: o que o senhor está fazendo? Ninguém pode questionar a Deus. Nabucodonosor está dizendo isso. Olha que coisa incrível, interessante aqui. Então logo se tornou, filho, o entendimento também para a dignidade do meu reino, diz Nabucodonosor. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Versículo 37, que é o último versículo, capítulo 4 de Daniel. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Onde eu quero chegar nessa situação aqui? Nesse entardecer de hoje, eu decidi conversar com você e só ler esse texto, na verdade, e falar o que ele está dizendo. Eu tenho visto muito cristão debatendo sobre os antigos governos e sobre os governos atuais no Brasil e alguns lugares no mundo. Eu vejo pessoas cristãs com coração, eu imagino, de Deus, muito preocupadas com o governo que foi dos nossos antigos presidentes e do nosso atual presidente, mas uma disputa acirrada e inconcebível para quem realmente conhece a palavra de Deus. Ideologias tomando lugar da palavra. Isso ofende muito o coração de Deus, do meu ponto de vista. Se sou pastor para agradar, sou pastor para dizer que isso não agrada a Deus. Eu gostaria que você não esquecesse das palavras do livro de Jeremias e também das palavras do livro de Daniel, que estão nos ensinando, nos orientando que, na verdade, quem tem todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas é o Deus dos céus, e ele coloca lá quem ele quer. E, na verdade, ele colocou Nabucodonosor no domínio do povo de Deus, para que o povo de Deus deixasse de ser rebelde, aprendesse e voltasse a depender do Deus verdadeiro. Quando Nabucodonosor achou que era alguma coisa, achou que era importante, achou que podia fazer alguma coisa demais, Deus disse assim: você, a majestade é sua, o poder é seu, você vai virar um bicho. Eu vou te fazer virar um animal para você entender que eu estou no controle. Nesse tempo de coronavírus, quem tem o poder de colocar um governante é Deus. Quem teve o poder de tirar foi Deus. Então nós, como cristãos, temos que pensar em ler mais a palavra e entender e exaltar quem está no poder, mas não no poder dos homens, como eu tenho visto pessoas darem quase sua vida em função de um político aqui e ali. Eles são apenas aquilo que Deus deixou que acontecesse, e é bom que você entenda isso. Tempos de coronavírus, lembre-se, o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 32 no final. Daniel 4, 32. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Confie mais em Deus. Confie mais no poder de Deus. Lembre-se mais da palavra de Deus. Lembre-se mais do Deus da palavra. Lembre-se mais de quem está realmente com o poder na mão. Não é nenhum homem que você conheça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse anoitecer, nós agradecemos por estar aqui presos em alguma situação momentânea e sabendo que o Senhor é o nosso pastor, o nosso Deus. Todo o poder está nas tuas mãos. Ajude que os cristãos e as igrejas voltem a depender e a entender e a confiar que o Senhor tem os céus e a terra. Todo o poder é dado ao Senhor. Que eu e todos os meus irmãos e amigos no mundo todo reconheçamos que o Senhor é a cura de qualquer doença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Obrigado porque deste poder a Nabucodonosor naquele tempo para ele entender que precisava corrigir o povo de Deus, mas entender que o poder também era do Senhor quando ele virou um animal. O Senhor dominou e domina sobre todos os reinos da terra. O reino do Senhor é maior que todos os nossos aqui. Muito obrigado por tudo, abençoe essa pessoa que me ouve e sua família, que ela consiga refletir e estudar a tua palavra e ter paz no coração. Amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém.